Olá pessoal, tudo bem? Professor me serve aqui de volta para mais uma videoaula para você do sexto ano que nos acompanha. E você, claro, que está fazendo revisão conosco, também está aí plugado nas nossas redes sociais. Não tem como ficar de fora, tá? Educa pé na veia. Vamos lá? Antes de começar, eu tenho que falar um pouquinho sobre a nossa equipe. Hoje nós estamos com ele, o bonitão, Robson. Está conosco aqui fazendo a transcrição ao vivo para você. E é claro, ele, Manuel, nosso parceiraço, está junto aí, tá bom? Quero agradecer de imediato a professora chamada Rayane Silva, lá da escola em Igaraçu. Deixa eu pegar só os dados da escola, é rapidinho, tá? Para você poder acompanhar aqui comigo. Essa professora é nossa parceiraça aí, e eu quero agradecer. A Rayane é da escola... Escola Maria e na Isa, em Igaraçu, tá bom? Obrigado pela parceria, viu, professora? Tamo junto. Obrigadão mesmo por fornecer nossas videoaulas e ser nossa parceira. Vamos lá, então, seguir, Manuel. A gente tem uma aula hoje falando sobre ângulos, aula de número 17. E nas próximas videoaulas eu vou querer falar o teu nome. Então, se inscreve aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Fechou? Vamos lá. Então, nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre ângulos e eu não posso deixar de fora a ideia clara da história da matemática, tá bom? E lá, dos primeiros registros da divisão da circunferência, desde a ideia do hiparco, se você for buscar isso, né, essa referência na história da matemática lá no livro de Cowboy, você vai encontrar também que desde essa contagem, essa ideia de contagem já existia, né, há mais ou menos 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, nesse período aí, nesse intervalo aí que a gente não tem muita certeza, apesar de que se usa o carbono 14 para dar uma proximidade, mas o intervalo é longo, tá bom? Lá na região da Mesopotâmia. Fala-se que os registros atuais são oriundos do Egito, tá? Mas já existem outras pesquisas que defendem a Mesopotâmia, ali, aqueles povos ali daquela região, tá bom? Então, aí está o mapa para você seguir. Então, tanto aí nesse período crucial, nessa localidade aí que você está vendo, exatamente aí nesses povos do Iraque, surge a ideia da divisão da circunferência. Não esquece, tá? Nós utilizamos a circunferência para 360 graus. O grado, que é a circunferência dividida em 400 graus. Então, entenda que nem sempre a matemática ela é exata para todos, ela é um modelo de mundo. A gente trabalha muito essa referência, tá bom? Então, para os babilônios, o Sol girava em torno da Terra e em uma órbita circular, levando 360 dias para dar uma volta completa. Então, para eles era mais ou menos assim, tá? Do jeito que você está vendo essa imagem aí, vou botar agora para rodar. Olha que legal. Eu gosto disso aí. Professor, não está muito redondinho não. Claro, porque hoje nós sabemos que não é esse movimento circular perfeito. É mais próximo de uma elipse, a qual você vai estudar um pouquinho mais a fundo lá na frente. Mas essa era a ideia errônea, porque na verdade não é. A Terra não é o centro e o Sol não gira em torno dela. É o contrário, tá bom? Você não está vendo nenhuma informação errônea, não. É que eles pensavam assim. Só que hoje é o contrário. A Terra e os demais planetas do nosso sistema solar que giram em torno do Sol, tá bom? Pelo campo gravitacional de atração desse. Então, eles pensavam que era o contrário, e aí, para esses povos, o Sol percorria o equivalente a 1 sobre 360 da órbita, e para eles era circular. Hoje nós sabemos que é elíptica, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, pesquisa aí ou pergunta ao teu professor de matemática, tranquilo? Influenciados pela matemática da Babilônia, Hiparco de Nicéia, olha ele aí de volta, considerado pelos gregos o pai da astronomia no século II a.C., fez pela primeira vez a divisão da circunferência em 360 partes iguais, com o objetivo de medir ângulos, beleza? A cada uma dessas 360 partes em que a circunferência foi dividida, associou a um ângulo cuja medida chamamos de grau, tá bom? Então tá aí a imagem, quer dizer, eu acho que era a imagem do Hiparco na época. Peguei aí dos livros de história, tá bom? Como referência. Então,
A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura, não esquece disso. Mas, professor, tem professor que usa muito ligado à geometria. Nós estamos falando aqui de abertura de ângulo, a gente está falando de grandezas geométricas, tá bom? E ela está dentro tanto do campo da geometria, nas unidades temáticas, quanto dentro também do campo das grandezas e medidas. Então, no momento ela vai ser abertura de ângulo e no momento ela vai ser vértices e arestas ou lados e arestas, tá bom? Fica calmo que isso vai ser esclarecido logo, logo. Não se preocupa, relaxa o coração, a gente vai chegar lá, tá? A unidade padrão utilizada para essa medição é o grau. Por que o grau, professor? Porque é mais fácil, está relacionado à ideia de percurso em que o planeta faz ao longo da órbita solar. Tranquilo? Então, a relação de tempo foi muito relacionado a 1/360, tá? Ok? E a partir disso tem um símbolozinho lá, que é essa bolinha que a gente referencia como sendo grau, que é escrito depois do número, tá tranquilo? Olha a imagem aí comigo, ó. 1 grau, ou seja, a circunferência foi dividida em 360 partes e uma delas representa a abertura, né, entre essas duas semi-retas aí, é 1 grau, tá certo? Fechou comigo? Então vem aqui, ó, a cada uma dessas 360 partes em que a circunferência foi dividida, vamos associar um ângulo cuja medida chamamos de grau, ok? Tá certo? Vem comigo, que eu vou te falar que é tão importante para a história da humanidade, ok? Outro ponto da história relacionado à aplicação de ângulos aconteceu exato não, né? Aproximadamente lá por volta do ano 700 a.C., quando os habitantes da Síria, antiga região norte da Mesopotâmia, lá na Ásia, como a gente viu lá perto daqueles povos ali mesopotâmios, construíram carros cujas rodas tinham raios opostos. Essa imagem aí é talhada, tá, em materiais duráveis, em rochas, em paredes, que você está vendo aí, tá? E sobrou para a gente exatamente a gente conhecer isso. Vou fazer essa animação que eu adoro. Segue comigo aí. Olha que legal. Gostou aí, bonitão? Massa, velho. Vamos lá. Aí a gente tem a primeira noção do que é o ângulo interno, né? Que aí eu vou pegar a soma dos ângulos internos de parte que dessa divisão, eu vou ter exatamente o ângulo interno dentro da circunferência. Então, esses carros, essas carroças, elas eram utilizadas muito, mas muito fortemente para as guerras, para as apresentações dentro dos templos, né? Ou então mesmo para desfiles, como a gente tem visto ao longo dos filmes aí que marcam bastante isso, tá? Então, claramente você vai ver essa notação que quando eu essa roda aí que divido ela nas partes em função dos seus raios, né? Lembra que se a gente duplicar o raio é o diâmetro, tá bom? Então você vai ter 360 dividido em 8 partes. Por quê? Porque essa roda que está representada aí pela imagem, né? Incrustada na parede, você vai ver que ela vai dividir em 8 raios, né? Ou seja, 8 partes, tá bom? E dividindo em 8 partes dá 45 graus. Por que 45 graus? Porque dava mais resistência a essas rodas. Claro que tentaram dividi-la em outras partes e perceberam que a mais resistente foi essa daí, e daí ficou sendo utilizada por um longo período, tá bom? Vamos lá comigo então agora para a gente adiantar. Olha aí comigo parte a parte dela, ó. Tá vendo? Cada uma, viu aí? 8 partes. Fechou? Essa é a roda aí os gladiadores, vamos falar assim, né? Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, tá logo acima da cabeça do bonitão, e você vai baixar material muito interessante que a gente fez com o maior prazer para você, tá? E busque informações, não fique só preso no livro didático, não. O livro didático é muito bom, é o nosso guia, mas a gente precisa pesquisar, precisamos ser curiosos em matemática, tá? Agora, o conceito de ângulo, eu vou te mostrar pela grandeza geométrica, muito mais ligado à geometria, tá? O conceito de ângulo, né, o ângulo é a figura geométrica delimitada no plano por duas semi-retas de mesma origem. Então, para esse autor,
essa definição de ângulo, na verdade, né, é esse ponto aí, ó. O ponto A o ponto O é o vértice, né, do ângulo AOB, e as semirretas A e B vão ser chamadas de lados. Essa é uma visão geométrica do ângulo, tá? Para grandezas e medidas, o que importa é a abertura entre as semirretas. Tranquilo, então? Quando você vai medir com um transferidor, é que você vai perceber claramente que o que importa para quem trabalha grandezas e medidas é a sua abertura. Para quem vai trabalhar geometria, é importante lembrar de vértice e lado, tá bom? Porque isso vai estar relacionado à figura, sendo ela bidimensional ou adimensional, tá bom? Vamos lá, agora eu trouxe para vocês uma noção. Você, professor, pode trabalhar mais claramente o uso de ângulos conosco. Presta atenção aí, ó. A gente demonstra mais claramente para vocês essa noção. Não só a noção de ângulo na visão geométrica, mas na visão da grandeza e medidas. Aqui, ó. Para dois professores importantíssimos que nós temos aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que é o professor Paulo Figueiredo Lima e a professora Paula Baltar Belaim. Eles escreveram junto com o professor Pitombeira um livro muito interessante que fala exatamente sobre a grandeza relevante em um ângulo, é o que poderíamos chamar de abertura do ângulo. Então, por exemplo, nessa imagem aí a gente tem um comparativo do ângulo ABC e o ângulo MNP. Para saber quem é maior, não vou direcionar para o comprimento de seus lados. Não, eu vou olhar a abertura. Presta atenção. Olha a animação. Gostou? Tá legal, né? Gostou da animação? É essa aí, ó. Tá vendo? Ângulo e abertura. Ângulo. Então, eu posso dizer claramente que o maior ângulo é o ângulo MNP, tá bom? Isso é que importa. Quer saber um pouquinho mais? Pesquisa aí na internet, você vai baixar esse livro aí, ó. Esse livro vai falar não só de grandeza e medidas, geometria, mas de todos os pontos. Professor, esse é um livro de apoio para você, tá bom? Segue aí. Não esquece, tá? Essa coleção é muito legal. Aí, usualmente, a gente fala o seguinte, que o ângulo MNP, ele é maior do que o ângulo ABC, tá bom? A partir disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ângulos, né? O ensino de ângulos, na parte de ângulo estático e ângulo dinâmico. Ele é subdividido nessas duas etapas por enquanto, tá? No ângulo estático, nós vamos ter isso que a gente apresentou, tá bom? Vértices e seus lados, ou abertura interna, né? Abertura entre as semirretas, tá bom? E aí, nessa abertura eu posso fazer com cordão, na sala de aula, para o aluno perceber o que é a semirreta, a abertura de ângulo entre elas, enfim. Você também pode usar esse instrumento que eu adoro, né? Que é o transferidor, ok? Tem um goniômetro também e outros instrumentos que medem ângulo que são maravilhosos. Professor, pesquisa e usa esses instrumentos em sala de aula, por favor, faz isso, tá? É muito importante que o aluno aprenda o manuseio desses instrumentos a partir de sua prática social mesmo, de aplicação, lá na sala de aula, desde os anos iniciais até os anos finais, principalmente nessa transição agora do 6º ano. Leva esse material para a sala de aula, pede para o aluno medir tanto comprimento como ângulo, porque esses materiais são muito importantes para a vida dele, tá? Para um dia ele usar na profissão que ele for trabalhar ou usar até mesmo na noção do que é o ângulo aplicado ao dia a dia. Quer ver um exemplo? Vem cá. Você vai usar esse material, que é nosso, né? O material dos professores em sala de aula, que aí eu tenho régua e compasso e outros materiais utilizáveis nas aulas de desenho geométrico. Você também pode verificar isso na inclinação, o ângulo fazendo parte da inclinação. Então, é tão importante entender, porque se o meu aluno um dia for arquiteto, engenheiro, se ele escolher ser pedreiro, se ele escolher qualquer profissão que vai construir alguma coisa, não tem como ele não deixar de aprender sobre a inclinação da rampa para aqueles que pedem, que têm a necessidade de usar essa rampa. Pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, cadeirantes, enfim. Todas as pessoas que precisam desse material aí, né, material físico,
já é algo que faz parte de uma entrada de uma escola, de uma entrada de um prédio, das instituições, enfim, a acessibilidade. Se a pessoa precisa, eu também preciso entender qual é a inclinação necessária para qualquer pessoa subir com o menor esforço possível. Tá aí a fórmula, tá vendo? Viu como o ângulo é muito importante no dia a dia? Então segue isso aí. Nesse caso a gente está falando de inclinação, tá bom? E não mais de abertura. Aí a gente vai ao ângulo dinâmico. Então quando a gente fala de ângulo dinâmico, vocês ainda vão aprender um pouquinho sobre isso. A gente vai falar de regiões, ok? Circunferência, a abertura está aí em vermelho, é a parte posterior ao ângulo AB, tá vendo? Ó? Ou seja, é aquela coisa que a gente ensinava há muito tempo atrás, complemento, suplemento e replemento de um ângulo. Lembra disso, professor? Lembra disso? Se não lembra, pesquisa e leva para o teu aluno, porque isso faz parte das regiões internas e externas do ângulo, tá bom? Sempre, claro, fazendo a referência de circunferência, porque eles vão aprender logo mais e você vai aprender logo mais sobre lugar geométrico e não tem como deixar de fora a circunferência, tá bom? Agora a gente vai falar de giro ou rotação, que faz parte do ângulo dinâmico. Giro ou rotação, que é a imagem aí, ó, trouxe para vocês um cara aí no skate que está fazendo aí uma manobra que a gente chama de 90 graus. Tá vendo aí, ó? Manobra quase perfeita 90 graus, viu? Mas ele também pode fazer isso no giro do próprio skate. E aí também vai estar fazendo o ângulo, que é o nome das manobras dadas no skate. Ligou? Viu como é fácil? Então o ângulo ele está presente em muitas coisas e a gente precisa entender cada passo desse para dar uma aula de qualidade, tá bom? Não esquece disso, ok? O ângulo também faz parte como avaliação de exercícios nas Olimpíadas. Estou trazendo para você como referência uma das provas que é estritamente masculina, exclusivamente no caso, né? Porque as mulheres não têm ainda essa capacidade de sustentabilidade nas argolas com essa força aí que o homem tem, tá? Principalmente por causa da testosterona, ok? Não é porque a gente é melhor que vocês, não. É porque a gente aguenta peso mesmo, tá bom? Olha, possui diferentes exercícios obrigatórios, entre os quais o crucifixo, que é esse que você está vendo aí, ó, do nosso campeão aí, medalha de ouro em outras Olimpíadas aí que a gente já conhece, né? Ele é um dos exercícios mais difíceis da ginástica artística e ele é referenciado. Como é que se mede se o cara é bom, se ele merece o 10, se ele merece o ouro aí? Ele se mede a partir justamente do ângulo de 90 graus. Nem pode ficar acima, nem pode ficar abaixo, tá bom? A imagem ficou meio tortinha, mas é 90 graus aí embaixo da axila dele, tá? Beleza? Vamos lá então seguir. Agora eu trago para você, eu e o Bonitão, um jogo chamado o Word Wall. Você vai jogar, você vai usar um game de matemática gratuito. Entra aí no teu celular, smartphone ou então no teu computador. Vai lá na barra superior e digita Word Wall ângulos. Você vai baixar vários games que vai falar sobre ângulo. Um deles é esse aí que está na tua tela, tá vendo? Um ângulo de 90 graus chama-se. Tá fácil isso aí, tá não? Responda aí para mim, tá fácil ou não tá? Manda aí as dicas pra gente aonde? Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. E aí, tira uma foto nossa aí, ou então você, professor, manda pro teu aluno e se ele responder, claro, né? Dá um pontinho para ele que ele merece, viu? Não tem como deixar de fora, não. Você não vai ficar sem saber, não. Eu vou responder contigo. Eu sei que você já sabe. Eu sei, mas eu vou responder, tá bom? Vamos lá conosco para a gente poder entender o Word Wall. Quer saber um pouquinho mais sobre esse game? Papai, mamãe, deixa o menino jogar a game aí de matemática. Pelo menos ele tá aprendendo alguma coisa de verdade, tá bom? Porque esse game é bom. Eu tô fazendo um jogo aí no Word Wall, depois eu vou mostrar para vocês os meus games, fechou? Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, esse quadradinho preto e branco que tá aí na cabeça do Bonitão, que você vai ter acesso a esse game maravilhoso. Mas aí eu já vou responder. É o ângulo reto, beleza? Muito fácil, né, Bonitão? Essa aí, ó, até Robson disse, esse eu já sei, eu resolvo, deixa comigo. No peito aí, joga essa bola. Vamos lá! Ainda sobre o conceito de ângulo, você precisa entender. Ângulo de meia volta, ou o valor de π, né, que é 180 graus. Ângulo de meia volta, o qual a gente acabou de falar,
né? Que é o ângulo de 90 graus ou π sobre 2. Não sabe ainda o que é π sobre 2? Se preocupa não, você vai aprender, relaxa aí. E o ângulo de 1/4 de volta, tá bom? O ângulo de meia volta ou o ângulo de quarto de volta, que aí você vai ter essa relação. Fechou? Não esquece disso, por favor. O ângulo de meia volta é esse aí, ó, da imagem que o rapaz do skate está tentando fazer aí nesse material aí redondo, tá bom? E aí, os demais, 1/4 de volta, eu tenho 90 graus, 360 dividido por 4, tá? Eita, animação gostosa, não é? Olha aí, 180 graus fechadão. E aí, quando você dá no skate, faz uma manobra de 180 graus, você agora já vai saber como é que ela funciona. Fechou? Pode ser também na ponta do skate, tá? Eu não sei nada de skate, não, nem fico em pé em cima dele, mas eu sei dos nomes, beleza? Vamos lá, ó, o ângulo de meia volta aí, de 1/4 de volta, perdão, e segue para você tanto o ângulo raso como o ângulo reto, para que você entenda e faça as medições, tá? Não esquece, quando você estiver medindo, é a abertura entre essas semi-retas, combinado? E aí o meu amigo Manuel já disse, a gente tem apenas 5 minutinhos, vamos tentar fazer exercício? Vamos lá, agora 3, né, Manuel? Valeu. Bem-vindo, ângulos. Olha a relação aí do ângulo raso, né? Quando eu faço esse giro, né? Esse giro, esse quase meio giro, né? Da circunferência quase total aí, dessa metade da circunferência colocado aí para vocês. Ou ir lá em 90 graus, tá bom? Viu aí? Ficou claro? Tá tranquilo? Nosso resumão? Então vamos seguir. O ângulo de uma volta completa vai ser dado quando o skate dá essa volta. Normalmente ele faz isso no ar, né? Normalmente ele vai dar esse giro no ar quando está naquelas rampas que você já conhece, tá bom? 360 graus ou o valor de 2π também, tá? Não esquece da referência disso. E é claro, de 3/4 de voltas, 270 graus. Tranquilo até aí? Posso seguir? Então vem comigo que a gente vai falar do ângulo de volta completa e a gente vai falar também um pouquinho mais sobre ele para que você tenha acesso. Aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho preto e branco aí que você conhece por QR Code. Nós chamamos aqui de QR Code para você ter esse acesso, tá bom? Aí você vai ver um vídeo muito legal. Você vai assistir um vídeo que a gente separou para vocês com manobras show, manobra muito boa, tá bom? Vamos lá então? Adiantando para você, não esquece, se dividirmos um ângulo de uma volta em 360 partes iguais, determinamos um grau, que a gente já falou, que foi aquela ideia do nosso querido Hiparco, e aí a partir disso você vai ter essas divisões. Os submúltiplos do grau são minuto e segundo, tá bom? Agora ele é muito referenciado em segundo, quando você vai calcular lá na frente, lá nos próximos anos, as grandezas derivadas, né? Velocidade média e outras coisas mais, tá bom? Pode ser quilômetros por hora em velocidade ou metros por segundo, não esquece, tá? Vamos seguir então? O grau corresponde a 60 minutos, aí essa relação, tá? 1 grau igual a 60 minutos, a equivalência, tá? Não esquece. E 1 minuto corresponde a 60 segundos, na mesma equivalência aí, ok? Depois você faz as relações. Agora eu trago um desafio para você, porque já está acabando a nossa videoaula de hoje. Quero agradecer a participação dos professores. Show de bola aí. E, por favor, manda esse desafio aí e a resposta dele no Instagram. Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Desafio é show, tá? Classifique os ângulos destacados como reto, agudo ou obtuso. Fácil, né? Tá fácil aí, ó. Se liga aí. Não esquece, manda aí pra gente, ó. Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Forte abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.